Vamos falar agora sobre gestão das emoções. O cenário já é propício para que a gente possa pegar todas essas partículas, né, que são as emoções. As emoções são reações emocionais rápidas que a gente tem no dia a dia, né, como, por exemplo, a raiva e a tristeza. A gente, em função de alguma situação que acontece para a gente, essa emoção, ela explode, né? Independentemente da pessoa mais controlada ou da pessoa mais reativa. As reações emocionais, elas fazem parte da nossa vida emocional, né? Dificilmente uma pessoa não tem emoções, que são, né, essas partículas todas. E a gestão é essa tentativa da gente poder organizar isso, né? Porque o que a emoção, o que a emoção precisa, quando ela chega para a gente, é ser canalizada, né? Porque a gente acaba canalizando impulsivamente, instintivamente, organicamente, né? Se você tem uma sensação de alegria, se você tem uma sensação de tristeza ou de raiva, né? Então é aí que está a nossa parte. Né? É isso que eu quero conversar com vocês. Como que a gente pode gerir, como que a gente pode administrar tudo isso que acontece com a gente, né, em função da nossa experiência com a vida, porque a vida, ela está aí e vai nos proporcionar cada hora uma coisa, né, tanto positiva quanto negativa. Né? Já os sentimentos, né, que também faz parte dessa estrutura emocional, psicológica, ele já é um pouquinho mais elaborado. Né? Ele tem os pensamentos que começam a construí-los. Né? Pode ser por um sentido negativo, né? Um sentimento uma emoção de tristeza cria um sentimento já nesse viés de tristeza, vai deixando a gente mais deprimido, vai deixando a gente mais para baixo e a gente vai criando toda uma mentalidade mais negativa. Como também, por outro lado, uma emoção como alegria, entusiasmo, otimismo, pode cadenciar uma mentalidade mais positiva, né, de pensamentos mais positivos que a gente pode construir ou não dentro da gente. Então aí está outra gestão que compete a gente dentro desse mesmo processo das emoções, que a gente pode já chegar bem próximo dos sentimentos através dos nossos pensamentos. Em tudo isso existe quem? Você. Você está no centro disso tudo aqui, como eu estou aqui, ó, no centro disso tudo. E é você a pessoa que vai gerir isso, queira ou não, tendo ajuda ou não, né? Mas é você que vai gerenciar tudo isso. Né? O meu amigo Augusto Cury, né, que próximo de mim até, a gente já trabalhou junto em Bebedouro, ele tem um livro, Gestão da Emoção, muito bacana, que ele é o livro que ele mais trabalhou isso, é o livro que mais vendeu no Brasil e no mundo todo. E uma das coisas que é bacana que ele trabalha, que ele sempre falou comigo, a gente sempre discutiu isso, que era a questão de uma mente, né? Uma mente reflexiva, mas uma mente que consiga ver os detalhes, que ela tem que ser crítica e também criativa. Não basta ter a crítica da reflexão, olhar, ver o que foi, o que não foi, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu devo fazer, muito rapidamente, mas ela tem que ser criativa. A gente tem que dar essa condição para a nossa mente, para a nossa mentalidade, para ela poder lidar com isso. Né? E aonde que a gente abraça isso tudo? No que a gente já vem falando. A gente abraça com a resiliência e com a inteligência emocional. A resiliência é essa capacidade mental que a gente tem de suportar essa carga,
né? Essa carga que vem de fora e que também promove uma reação interna, né? Como são as emoções. Então, a resiliência é essa capacidade da gente poder absorver isso. A princípio, a gente tem que absorver, não tem como, mas absorver de uma forma o quanto mais lúcida possível. Por isso que aí entra a tal da inteligência. A inteligência emocional vai nos capacitando pelas nossas experiências cotidianas de tantas emoções, né, a criar uma reação um pouco mais padronizada, que a gente chama aqui de mentalidade, que é um pouquinho acima, né, uma mentalidade um pouco mais positiva, um pouco mais construtiva, diante dos infortúnios da vida, diante das perdas, diante dos desastres, diante das coisas ruins que acontecem, que faz com que a gente sinta raiva, tristeza, né? Então, a gente precisa estar sempre atento para contar com a gente, né? A gente não pode impedir que as notícias chegam, não tem como. Mas a gente pode lidar com tudo isso de uma maneira melhor. Porque se a gente não conseguir ter uma gerência disto um pouco mais organizada, imagina esses estilhaços todos, essas pedras todas, vindo contra a gente, explodindo nos outros. Imagina essa coisa organizada que está aí atrás, num caos, né? E expulsando cada partícula dessa para tudo quanto é lado. É quando a gente não consegue ter uma gestão equilibrada, né? Quando a gente não consegue ter uma gestão equilibrada das nossas emoções, essas partículas todas, elas se desorganizam e vão para todos os lados, para os outros, para a gente, para as nossas relações. Então, é o caos. Então, esse caos pertence a você, que é a tal da chave que eu sempre estou trabalhando com vocês. Essa chave te pertence. Esse controle emocional, essa gestão emocional, ela te pertence. Você tem, ou melhor, ou mais ou menos, ou boa, nós estamos aqui para desenvolvê-la. Todo esse projeto, esse processo que nós estamos fazendo aqui, essa sinergia, esse movimento de imersão de 3 meses, a gente vai potencializar o que em você? É basicamente isso. Se a gente conseguir ampliar essa sua resiliência, ampliar essa sua inteligência emocional, putz, né? Vitória. Vitória para quem? Para você, para suas relações, para a sua vida, porque você vai conseguir gerir isso daí de uma forma mais adequada para você e para as relações. Porque não tem como a gente evitar de sentir isto, né? As emoções positivas e negativas. Mas cabe a gente gerir esse processo através desta mente crítica, né? Que observa, que olha, que vê os detalhes que eu venho falando para você, a realidade, os fatos, isso, aquilo, e também criativa. Por que criativa? Porque se a mente for crítica, apenas crítica, e não for criativa e for destrutiva, ela tem uma tendência nessa mentalidade de pegar essas circunstâncias, esses episódios, essas emoções e canalizar para um lado negativo. Né? Então, essa construção dessa mentalidade, desta inteligência emocional, nos pertence. É o cultivo que você faz da sua lavoura. Né, daquilo que você tem de atributos, que você tem de requisitos para você lidar com essas situações. Estamos aqui o tempo inteiro dizendo para você, olha, para cá sim, para cá sim, para cá não, para que você comece a jogar já de uma maneira já determinada. Para cá você vai para lá, para cá você vai. E essa chave te pertence. Agora, levando tudo isso para o nosso processo de superações. Quando você consegue gerir bem, né, essas suas emoções, você consegue com isso ganhar, você consegue ganhar motivação e foco.
naquilo que é importante para você, naquilo que é o seu objetivo. Essa motivação e esse foco, mesmo que uma tempestade aconteça, e você consegue puxar para o lado de cá, de vez você tirar coisas ruins, você tira coisas boas, mesmo de uma notícia ruim, mesmo de uma frustração, mesmo de uma decepção, a tua mente crítica consegue mexer aqui, mexer ali, separar aqui, separar ali, buscar uma criatividade para aquilo que te faz bem, você ganha entusiasmo e foco. Mesmo diante das dificuldades. E quando você supera, né, essa emoção, que ela é muito rápida, ela é temporária, você faz ela, né, você faz ela, as coisas ruins, você faz elas ir embora. E as coisas boas, né, se abraça. Você fica, né, você traz o pensamento para elas. Putz, que legal, você viu, ganhei. Você viu que legal, chegou isso para mim. Você viu que legal que a pessoa falou de mim. Você viu que legal, que bacana. Você viu que legal. Então, a gente pode gerir isso e colocar post-it, né, para a gente aqui e ali na nossa mente, que são os pensamentos automáticos, né? Porque esses pensamentos automáticos ficando na esfera positiva, a gente vai estar trazendo água o tempo inteiro, vai estar hidratando com o quê? Com lembranças positivas. Se a gente vai nessa gestão, a gente cria esses pensamentos automáticos positivos. E isso motiva e mantém o nosso foco cada vez mais preservado. Eu já falei da resiliência e da inteligência emocional, né, que ela ganha com isso, mas outra coisa que a gente ganha junto com isso é a persistência. A gente é o hábito de ver que esse é o caminho. Então a gente acredita, a gente passa a confiar mais que a gente consegue lidar com isso. Você ganha um pouco de confiança para lidar com essas situações mais difíceis, porque o teu processador, o teu gerente, o teu gestor já está um pouco mais aparelhado. Né? Você consegue contar com as suas instâncias internas para lidar com isso de uma forma melhor para você e para as suas relações interpessoais. E com tudo isso, você, com todo esse processo ativo, você ganha inovações. Inovações são descobertas que a cada dia a gente aprende um pouquinho mais, tipo assim, putz, você viu? Eu acabei fazendo isso, fui para cá, respondi assim, pá. E nessa situação? Olha, então essa mente criativa vai buscando inovações cada vez mais para ficar dentro do teu arquivo. Arquivo de inteligência emocional para você dispor deles em circunstâncias diversas. Porque cada hora você entra numa cilada. E aí vai depender de toda essa sua saúde mental, que nós estamos aqui falando disso, para você chegar mais próximo de todos esses quesitos que a gente está em busca. Né? Esses 3% que eu falo que a gente está chegando cada vez mais perto e a gente vai aumentar esse percentual muito rapidamente. Por outro lado, quando você não consegue gerir bem as emoções, o que acontece, você vai para um outro lado. A princípio, o que acontece? A tua ansiedade. A tua ansiedade, ela vai lá para cima, o teu estado de alerta, você fica o tempo inteiro ativado naquilo, você fica naquela constância, você fica naquela que a gente falou de mágoa, de ressentimento, e isso tudo vai levar ao aumento da ansiedade e ao aumento do estresse mental, porque aquilo é o dia todo. Se você não consegue resolver o problema vai ficando cada vez maior dentro de você. E com isso vai aumentando a tua ansiedade, vai aumentando o teu estresse, vai aumentando as suas doenças, o teu corpo vai enfraquecendo, a psicossomática vai tomando conta, as doenças vão aparecendo e cria todo um ciclo negativo. E com isso, outras
emoções e outros sentimentos dentro dessa inabilidade na gestão vai aumentando. Como, por exemplo, a insegurança, que a gente falou. Por outro lado, você cria uma segurança, uma fortaleza, e por esse lado, quando você não consegue superar os problemas, quando você não consegue superar as emoções ruins, você começa a ficar dentro de um ciclo ruim que é muito determinado assim, por um medo do fracasso. Aquele medo, na hora que você cai numa situação, numa cilada, ai meu pai, né? Você já põe a mão na cabeça, não pela emoção em si, de tristeza, de raiva, mas pelo medo de que o teu gestor não vai dar conta. E se o teu gestor não der conta, que é o teu ego não der conta, são dias e dias sofridos, ruins na sua vida. Sofrendo, 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 infeliz, triste, deprimido. Vai tomando conta, que a gente vê que todos esses cenários aí em volta, né, eles começam a ficar mais marcantes dentro da nossa vida. Então, é mais um ponto negativo. Com isso, vai acionando outras emoções, né, como a raiva, a impulsividade, o que a resiliência do outro lado segura. Desse outro lado, quando a resiliência não suporta, é como uma lagoa que explode, que abre, que não suporta. A água sai, a impulsividade aumenta, a reatividade aumenta, e com isso você tem prejuízos o tempo inteiro. E se por outro lado tem a tal da motivação e do foco, aqui é o contrário, tem a desmotivação. E junto da desmotivação, vem a tal da procrastinação. Aquilo que você poderia fazer hoje para resolver isso, você não faz. Aí você deixa para amanhã, amanhã também não faz. E com tudo isso, você vai cada vez mais descendo. É isso que eu não quero, é isso que nós estamos trabalhando. Mesmo que você tenha, por exemplo, uma mente mais reativa diante das circunstâncias, é possível que você agregue resiliência, que você agregue inteligência emocional, para mesmo desse processo reativo, que às vezes a tendência de quem tem um jeito mais reativo de ser é ter respostas mais rápidas e às vezes mais impulsivas, mas quando você consegue, mesmo sendo uma pessoa mais reativa, aumentar a sua inteligência, aumentar a sua resiliência, você vai continuar sendo reativa, mas com aquela inovação, com aquela criatividade, com aquela expertise de poder rapidamente resolver a situação. Porque a tendência do reativo é resolver de prontidão a reação. Ele reage para se ver livre daquilo. Por outro lado, quem já tem uma tendência mais introspectiva, de não ter a reação como um processo, às vezes, mais natural de si, da sua natureza, é mais reflexivo, é mais introspectivo. O problema é quando isso começa a entrar para dentro. A pessoa não tem uma habilidade na gestão, aquilo entra para dentro e a gente sabe que onde vai parar. Mas quando essa pessoa consegue desenvolver essas habilidades de inteligência, de resiliência, só o aspecto de si mesmo, que ele não é reativo diante da circunstância imediata, da emoção imediata, ele já tem um ponto. Ele não reage realmente diante da raiva com brutalidade necessariamente. Ele suporta, ele traz para cá, mas quando ele traz para cá, entra no processador, entra no gestor. E o gestor, com essa mente crítica, com essa mente criativa, ela vai internamente, internamente ela já vai acessando todo esse computador para trazer resposta, para trazer soluções para aquela situação. Para aquela situação ruim não evoluir e para as coisas boas evoluírem. Então, esse gestor,
está junto de tudo que a gente está vivendo e que a gente está trabalhando aqui. Eu estou o tempo inteiro trazendo quesitos para você fortalecer esse gestor seu. Fortalecer esse gestor que é o seu ego, que é o seu eu, para que ele possa lidar cada vez melhor com tudo o que acontece com a gente. Pegar as coisas boas e fortalecer com elas, e as coisas ruins a gente poder se defender, né, de uma forma crítica e criativa, não só reativa, mas aí a gente consegue, que é o grande propósito desse trabalho, transformar as perdas, as coisas ruins, em oportunidades, em desafios, para a gente resolver, não fugir da raia, superar, e aí a gente sente toda aquela satisfação, aquela sensação positiva da vitória. É para isso que nós estamos aqui, para ficarmos um pouquinho melhor. Como é o lema nosso também, né? Pense bem, faça melhor. Ok? Até mais.